Olá, sejam muito bem-vindos ao AgroShow Podcast. No episódio de hoje nós vamos abordar sobre licenciamento ambiental na produção animal. Hoje nós vamos então abordar sobre as temáticas das novas instruções normativas que gerem aí as atividades de avicultura, aquicultura, suinocultura e bovinocultura também. As regulamentações elas são instituídas pelo Instituto Água e Terra do Paraná, o IAT. Os nossos convidados de hoje são os representantes do IAT, o Arthur Karpinski e também o Luiz Henrique Fiorucci, e representando a Cooperativa de Produtores Rurais Copagril, Jéssica Kopsel. Sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui participando desse podcast tão importante, vai trazer muitas informações para o produtor rural e muito obrigado pelo convite. Então, para a gente iniciar nosso debate de hoje, a gente queria trazer uma pequena reflexão. O autor Simon Sinek tem o livro Comece pelo Porquê. Então a gente vai falar de legislação ambiental, que é muito relevante, né, para os produtores, mas a gente queria trazer uma reflexão também. Por que os produtores devem assistir a esse programa? Por que eles devem se preocupar com a legislação ambiental? O porquê do licenciamento ambiental? O que é importante ter o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, ele garante que o meio ambiente ele vai conseguir te entregar o recurso ambiental necessário para o desenvolvimento da sua atividade naquele período licenciado. Então, assim, o produtor, quando ele vai fazer o licenciamento da sua atividade de suinocultura, avicultura, piscicultura, ele faz um investimento muito alto, geralmente aí na casa de milhões, né? Precisa do seu financiamento, de tudo para conseguir fazer. O licenciamento ambiental, ele te dá, nós do órgão ambiental estamos te dando a garantia que aquela tua atividade você vai conseguir operar com aquele recurso ambiental necessário. Então, por isso da importância também do licenciamento ambiental, não é só para cumprir leis, para não ser autuados, né, que pode ocorrer, lógico, se não tiver o licenciamento, tiverem em áreas que não deve, pode ser autuado. Então o licenciamento ambiental também te garante isso. Além de todos os outros benefícios. Hoje em dia, o produtor rural não consegue um financiamento para atividade se não tiver o licenciamento ambiental. A própria cooperativa ela não consegue uma certificação internacional para exportação e tudo mais se não tiver o licenciamento ambiental. Então, por isso que é extremamente importante o produtor estar adequado ambientalmente, além dele conseguir vários benefícios, né, como recursos financeiros, com juros baixos, além de todos os outros benefícios que a propriedade pode ter, além do crédito de carbono, tudo mais, que tem que ter o licenciamento ambiental. Então, isso é meio que o básico, né? Então, nós queremos garantir que a atividade seja operada corretamente com os recursos ambientais necessários. Certo, Luiz Henrique. E eu queria entender um pouquinho melhor também do Arthur. Arthur, com a lei de licenciamento ambiental, então as antigas resoluções que haviam, elas se tornaram instruções normativas. O que veio de novidade, então, para o produtor rural? Então, no final do ano passado, foi publicada a nova lei do licenciamento ambiental no âmbito do estado do Paraná. Essa legislação ela foi realizada através de consultas públicas, participação da sociedade civil, né? A resolução, a própria legislação ambiental ali no caso, a ideia central dela era desburocratizar o licenciamento ambiental no âmbito do estado do Paraná. A partir dessa legislação precisava vir um decreto regulamentando essa nova lei. Agora em 10 de abril de 2025 foi publicado o decreto 9541 que regulamenta a lei do licenciamento ambiental no âmbito do estado do Paraná. Esse decreto ele revogou basicamente todas as instruções normativas, resoluções, portarias que a gente tinha referente ao licenciamento ambiental no âmbito do estado do Paraná. Dito isso, por conta dessas novas normativas que surgiram, tanto a lei como o decreto, foram publicados uma série de instruções normativas visando se adequar à nova lei ambiental no âmbito do estado do Paraná. Por isso que o produtor agora precisa reestudar, digamos assim, se atualizar em relação a essas informações, e é por isso que a gente está trazendo o podcast de hoje, né? Isso, todas as atividades agropecuárias, complementando aqui o Arthur, todas as atividades agropecuárias agora têm novas instruções normativas, então foram revisadas, né? Tiveram as GTs, né, que a gente chama grupos de trabalhos, para fazer a revisão. Então as cooperativas, algumas
a maioria, na verdade, participaram das GTs, pediram melhorias, né, nas instruções normativas, nas antigas resoluções, e foram atendidas. Parcialmente, em alguns casos, mas a maioria das reivindicações foram atendidas. Essas instruções normativas, né, a de bovinocultura é a número 35, a de suinocultura é a instrução normativa número 34, a de avicultura é a número 36 e a de aquicultura é a número 51. Todas são de 2025 e algumas delas ainda estão passando por algum tipo de revisão, tudo para melhorar, né, para desburocratizar cada vez mais o licenciamento. Então, quando a gente diz desburocratizar, a gente não fala de afrouxar, é desburocratizar na questão de documentação, né? Então, mantém o mesmo critério técnico, mas só que tenta melhorar um pouco mais na questão de documental e tudo mais para se tornar mais ágil. Visa tornar mais célere o procedimento do licenciamento o licenciamento ambiental, isso aí. Uhum. Foi bom que você citou até os números, né, das instruções normativas, porque também quem quiser, tiver interesse, pode consultar depois, né, e mais detalhadamente. Isso, depois a gente fala os caminhos também, os sites de acesso, tudo mais. Vamos lá, então. Com essas mudanças das INs, quais são, então, as principais novidades, as principais mudanças? Eu não sei se vocês vão abordar em relação a cada atividade, ou como que fica melhor? Eu vou falar de um contexto geral, né? Então, a atividade agropecuária, ela não muda muito a modalidade do licenciamento. O que foi mudado, as DELAs, que o pessoal conhece muito, que era a dispensa de licenciamento ambiental estadual, elas não existem mais. Agora elas viraram LAC, que é licença por adesão e compromisso. A LAC, ela seria para atividades de baixo impacto, seria os microempreendimentos. Então, é uma licença que sai semi-automática, né? A gente fala automática no caso da legislação, mas ela é semi-automática porque nós analisamos somente a documentação informada. Então, o técnico vai colocar toda a documentação, o IAP, o IAT, ele analisa a documentação e já defere a licença no mesmo dia, ou às vezes 2 dias ali só de analisar a documentação. Então os documentos têm que vir correto para nós, senão ela volta para a complementação, como deve ser feito. O que alterou muito foram a questão de alguns documentos ali, que não eram exigidos. Antes não era exigida a questão do cadastro técnico federal do IBAMA. Então agora todo produtor, né, que tem criação de animais, ele precisa ter esse cadastro técnico do federal do IBAMA, que é uma cobrança do IBAMA desde 2023, em cima do Instituto Água e Terra, do IAT. Então nós estávamos sendo cobrados pelo IBAMA, sendo passíveis até de ser autuados, então por isso que teve que ser essa cobrança. É um documento simples até de ser feito, um pouquinho chato, tem que entrar com a senha Gov, então o produtor tem que ter esse cadastro da senha Gov. Então ele vai lá, ele cadastra dentro do IBAMA, emite o certificado de regularidade, é um documento até simples, mas é chatinho. Outra questão é a questão do Serflor. Então o Serflor antes não era cobrado em algumas atividades, que é o selo de reposição de origem florestal. Todo produtor que utiliza uma parte de recurso florestal, então ali no aviário, vai na compostagem, às vezes na queima, né, para fazer o aquecimento, então precisa, a suinocultura igual, a bovinocultura igual, então é cobrado o Serflor também, que é o selo de reposição. Esse tem uma taxa ali, não tem um valor muito alto, mas existe uma taxinha. E aí os outros documentos novos também que vieram para todos é questão ali da declaração de não embargos da propriedade rural. Então o produtor ele tem que fazer uma declaração, tem o modelo da declaração, ele faz uma declaração escrevendo que aquela propriedade dele não tem nenhum tipo de embargo, tanto judicial quanto ambiental também. Então é um documento super importante que ele deve declarar e nós analisamos se realmente ele está declarando correto ou não. E a maior das alterações da questão das atividades, né, veio na resolução de suinocultura. Daí eu vou depois jogar para o Arthur falar melhor, que é a questão do SGAS. O SGAS, o pessoal está com muita dificuldade ainda, que ele basicamente, o técnico vai ter que informar certinho a questão da fertirrigação dos dejetos suínos.
Então, Luiz, é direcionando. SGAS significa? Sistema de Gestão Ambiental. Se quiser, eu posso E o comentar S? também um pouquinho, né? E o S é o Que quê? é- O final do É S? da suinocultura. Da suinocultura. Então, o SGAS é um software desenvolvido pela Embrapa Suíno e Aves que visa ser uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão tanto do técnico em conjunto com o produtor para determinar qual que vai ser o rebanho que ele vai conseguir alojar com base na área que ele tem disponível para a aplicação dos dejetos. Então, o sistema parte do princípio inicial da área que a pessoa tem, do produtor tem para aplicar o dejeto na propriedade dele, seja na dele ou de terceiros, por exemplo, né, com um contrato de cedência de dejetos. Ele vai fazer as análises de solo, vai separar as áreas por gleba. A partir disso, é feito o dimensionamento do rebanho, que vai comportar aquela área por conta da produção de dejetos. E a partir disso, o produtor consegue, no caso, dimensionar o sistema de tratamento de dejetos que ele vai ser necessário para executar a atividade dele com base no número de animais e também dimensionar o sistema de tratamento de carcaças da propriedade dele. O que o IAT cobra? O IAT cobra o relatório emitido pelo SGAS. Ele é um software à parte, então é feito através do site da Embrapa, né? Então, o IAT vai cobrar justamente somente aquele relatório do SGAS como documento necessário para o licenciamento ambiental, né? Então, é importante o técnico entrar em contato com o produtor e reunir o maior número de informações a fim de cadastrar as informações de forma correta nesse sistema. Uhum. E dando sequência, tem mais alguns? Sim, aí a questão também das alterações da resolução, que eu acho super importante, é a questão das regularizações e ampliações. As antigas resoluções, né, antes da nova lei do licenciamento ambiental, a regularização existia somente a LOR, né, que é a licença de operação de regularização, e a LAS-R, que a gente chamava, que é a licença ambiental simplificada de regularização. Então, hoje, toda atividade que não foi licenciada, que não passou por nenhum tipo de licenciamento, ou que teve uma ampliação que não foi licenciada, hoje o produtor ele consegue regularizar, desde que a área também possa ser passível de ser licenciada. Lógico, se atingir uma área de preservação permanente, ou um desmate, aí não consegue. Aí realmente ele vai ter que restaurar o dano. Mas se a área é passível de ser licenciada, ele pode entrar com a regularização. A alteração que teve agora, a gente tem a LIR, que é a licença de instalação de regularização, que é o que não existia antes e agora pode ser licenciado dessa maneira. Tem a LAS-R, continua, e a LOR, que é a LOR, ela continua. Então, o produtor que precisa regularizar, a partir da lei publicada, que ele não tem o licenciamento, ele entrando com essa regularização, ele, dependendo do caso, ele não vai sofrer nenhuma sanção administrativa. Se a área dele tiver tudo ok, ele consegue regularizar sem ser autuado e tudo mais. E a LIR, que é nova, se puder falar um pouquinho mais sobre essa? A LIR, no caso, é a licença de instalação de regularização. Então, às vezes o produtor está lá implantando a avicultura dele ou a suinocultura dele, ele não tirou a licença, ele ainda está em fase de construção, faltou recurso, ele precisa ir no banco, tirar financiamento e tudo mais. A modalidade da licença seria a LIR, né? Licença de instalação de regularização. Então ele está ainda fazendo a obra dele, aí seria a licença de instalação de regularização, dependendo do porte, né? Se o porte for pequeno, é a LAS-R. Se o porte for um pouco menor, aí depende da atividade. Aí depois do porte a gente tenta falar um pouquinho melhor também durante o podcast. Tá bom. Uma outra novidade também que surgiu com a publicação do decreto é a certidão de renovação por prorrogação automática de licença ambiental. Esse é um documento que o produtor rural pode solicitar no IAT quando ele entra com a renovação antes dos 120 dias do vencimento da licença. Então, agora é possível emitir um documento atestando que a licença dele está em análise no órgão ambiental mesmo após o vencimento dela. Então, se o produtor, em conjunto com o técnico, entrar com o pedido de renovação antes dos 120 dias, vai poder ser emitida essa certidão atestando que a atividade dele pode continuar funcionando até a manifestação do órgão ambiental competente, com relação à concessão ou não da renovação da licença dele. Isso é importante, né, Jéssica? Sim, com certeza. A gente fala bastante sobre essa questão de atenção aos prazos, né? Então, tá entrando com pedido de renovação antes dos 120 dias, realmente para não perder essas datas. Isso, a questão dos 120 dias, que o Arthur colocou muito bem, ela
o produtor, né, ele tem lá como condicionante que ele deve entrar com a licença em no mínimo 120 dias de antecedência. Quando ele consegue protocolar, né, o técnico conseguiu protocolar essa licença nesse tempo hábil dos 120 dias, se o IAP, se nós demorarmos ali 4 anos para analisar a licença dele, né, por adequações e tudo mais, ela continua vigente por todo esse período até a conclusão da análise. Sim. Então ele não é prejudicado de maneira nenhuma. Ele vai precisar de financiamento, vai sair financiamento. Ele precisa alojar o animal, ele pode alojar o animal sem problema nenhum. Então é um benefício que o produtor tem, né? Se ele conseguir atender ali o prazo determinado de 120 dias. Então deve-se atentar muito para esse prazo, é extremamente importante. Uhum. O ideal é procurar o técnico antes desse período de 120 dias, procurar às vezes 8, 6 meses antes, já procurar reunir a documentação para dar tempo hábil do técnico protocolar o pedido de renovação da licença antes dos 120 dias. Uhum. Luiz Henrique, como que é definida a questão do porte do empreendimento e como que isso influencia na modalidade do licenciamento ambiental? Então, nas instruções normativas, né, nos anexos das instruções, traz as definições dos portes do licenciamento. Ali nos anexos também já informa qual o tipo da licença e o tipo de estudo ambiental que tem que ser apresentado, que é a parte mais chata realmente do licenciamento, é o estudo ambiental, que aí envolve a questão técnica e tudo mais, então é a parte mais demoradinha. Então vamos lá. Para a bovinocultura, ela ficou definida por número de animais. Então a bovinocultura depende do número de animais da criação. Então vai do micro até o excepcional. Então o micro, que é até 100 cabeças de animais, seria uma LAC, né? Então depois disso veio o porte pequeno, que é de 101 até 500 animais, que seria o porte pequeno, seria LAS. Depois veio o porte médio, grande e excepcional. Acima de 500 cabeças seria licenciamento completo, que é o que a gente chama licença prévia, licença de instalação, licença de operação. O que muda do médio para o grande para o excepcional seriam os estudos ambientais apresentados. Cada um é um tipo de estudo ambiental cada vez mais criterioso, né? Então essa é a questão da classificação do porte da bovinocultura. A mais difícil, que eu vou deixar por último, é a suinicultura. Então eu vou falar da avicultura agora. Então a avicultura, ela é mais simples, é uma atividade que ela não tem tanto impacto quanto a bovinocultura e quanto a suinicultura. Então ela é um pouco mais simples, então ela é definida pela área construída, a área do empreendimento construído. Então o porte micro, que seria LAC também, é 7 mil metros quadrados de construções, de construção, então de área de produção, né? O pequeno vai até 21 mil metros, então o micro é LAC, que é licença por adesão e compromisso, até 21 mil metros quadrados é uma LAS, e acima disso é licenciamento completo. Acima de 21 mil metros quadrados de área construída entra para o licenciamento completo, que é o que o produtor às vezes tenta correr ali, porque é um licenciamento um pouco mais demorado, porque é por ter 3 etapas e tudo mais. Mas hoje, né, nós damos um atendimento, estamos tentando dar um atendimento bem rápido no licenciamento, independente do porte. Mas o pessoal tenta dar uma fugida mesmo assim. Mas não precisa, não se preocupem não. Tá, esse então é metros quadrados de granja, de né? granja, de área de produção. É medido pela área de produção. Então, cada barracão ali tem X metros quadrados, é multiplicado, geralmente, eu não sei qual que é a metragem hoje média, em torno de... Dos novos aviários? Os novos, 5 mil metros. 3.300 metros, mais ou menos. Então vai dar em torno aí de 6 aviários, já vai para o porte grande, né? Já teria que ser licenciamento completo. E geralmente entre 4 e 5 fica no porte do licenciamento ambiental simplificado. Uhum. E aí depois, né, temos a aquicultura. Então a aquicultura é definida por área de lâmina d'água. Isso nós estamos falando de viveiro escavado, que é o que nós mais temos aqui na região. Tem também as definições de carnicultura, que é mais pro litoral, então a gente não vai abordar muito, também nem é muito da nossa área aqui. Uhum. Então tem o tanque-rede, né? Nós temos tanque-rede aqui no Lago de Itaipu, que está começando ali, pode ser que tenha, mas não temos nenhum licenciamento ainda no nosso regional. O mais comum é viveiro escavado, que é por área de lâmina da água e produção. Então, quilos por metros cúbicos de água, né, que é calculado.
Então, hoje, até 1 quilo por metro cúbico... Até 1 quilo de produção por metro cúbico ano vai se enquadrar como LAC. Que seria uma atividade de lazer, assim. Pesca e pague, aquele cara sem que tem fins um comerciais, açude, basicamente. Né? Porque a atividade comercial, ela é o sistema intensivo que a gente chama. Então, o sistema intensivo, chegou lá na propriedade, viu um aerador, a gente já sabe que é sistema intensivo. Então, vai cair para a modalidade de LAS, que é licença ambiental simplificada. A área de lâmina d'água são 15 hectares, 150 mil metros quadrados, que é a área da LAS, de viveiro escavado. É uma área bem grande. Inclusive aqui na nossa regional, acho que nós temos 3 ou 4 só áreas que superam essa região área. de Guaíra, por ali. Regional é a região oeste do Paraná. Região oeste do Paraná. Nós somos da Regional de Toledo, então nós atendemos 22 municípios aqui. É o polo da aquicultura aqui, né? Então, do viveiro escavado. Então nós sabemos muito do assunto. Acima de 15 hectares entra o licenciamento completo. E aí vai o tamanho de lâmina d'água, também muda só o estudo. Já a suinocultura, né? A suinocultura ela é definida pela definição do tipo da atividade. Então tem matrizeiro, tem ali terminação, tem leitões. Central de transbordo, crechário, enfim, né? É definido o porte com base no sistema de criação, ali como o Luiz falou, né? E também com relação ao número de animais. Então, se for uma UPD, uma UPL, que a gente chama, unidade produtora de leitões desmamados, por exemplo, vai ser de acordo com o número de matrizes. E se for, por exemplo, uma unidade de terminação, vai ser com base no número de animais que estão alojados no empreendimento, né? Isso vai delimitar o porte dessa atividade. E creche? Crechário também varia conforme o número de matrizes. Uhum. A suinocultura, né? Como que foi feito esse cálculo da definição do porte? Então, o cálculo ela foi feito mais ou menos em cima dos números médios do volume de dejetos desses animais. Uhum. Então, lógico, cada animal, um leitão ou uma matriz, ela produz um volume específico, né? Então os cálculos que definiram os portes foram em cima da geração de dejetos. E aí vem toda a tabela, né? Todas essas tabelas para cada tipo de sistema de criação. E aí foi definido o que é o micro até o excepcional. E o que muda, né, assim como as outras, entra a LAC, a LAS e o licenciamento completo. Então... Luiz Henrique, então qual a quantidade de animais por cada tipo de atividade? Então, na suinocultura, né, como a gente disse, ela traz como sistema de criação. Então, cada sistema de criação vai ser um número de matriz, né, de matriz ali que vai definir o porte. A suinocultura tem uma particularidade. O que é micro, o micro ela tem a DELAN, que é dispensa de licenciamento ambiental. Ela sai ainda essa DELAN só para essa atividade. As outras agropecuárias não têm essa modalidade de licenciamento. Uhum. Então, o ciclo completo hoje, o número de matriz que dá o micro seria até 10 cabeças de animais, que é um produtor ali, o artesanal ali, o leitãozinho caipira. Consumo próprio. Consumo próprio, para vender. Quem não gosta de comprar um leitãozinho caipira no fim do ano, né? Então, seria uma DELAN, que tem até 10 cabeças. Ciclo completo, então, de 11 a 100 seria porte pequeno, que é a LAC, licença por adesão e compromisso. De 101 a 360, que é o porte médio, seria a LAS, né? LAS. Então seria licença ambiental simplificada. E de 361 a 1.400 é o porte grande. E aí mais que isso seria o porte excepcional. Então do porte grande em diante seria licenciamento completo. Então... A UPL, que a gente chama que é a unidade produtora de leitão, também mantém o número, até 10 é o mínimo, o micro, então seria a DELAN, e aí já tem alteração para os outros portes. Então de 11 a 450 o pequeno, que seria uma LAC. De 451 a 1.800 seria licença ambiental simplificado. Acima de 1.800, licenciamento completo. Então até o grande, que é 7.100, seria um tipo de estudo, mais que seria o excepcional, é um estudo mais qualificado. Depois nós temos a unidade produtora de leitões desmamado, até 10 mantém o número do micro,
E ali o pequeno também ficou de 11 a 450, que seria uma LAC. A partir disso, 451 a 1800 seria o porte médio, então seria uma licença ambiental simplificada. Acima de 1800 é o porte grande e excepcional, então seria licenciamento completo. E aí temos a unidade de recria também, que o micro vai até 10, e aí já temos alteração para o porte pequeno. Então o micro seria uma DELAN, de 11 a 1670 é o porte pequeno, que seria uma licença por adesão e compromisso, uma LAC. Acima disso, de 1671 a 6.616 é o porte médio. Então entra com uma licença ambiental simplificada. Acima disso, acima de 6.616 animais, né, é um número bem específico, aí entra o licenciamento completo. Então, e nós temos aqui, né, a mais comum da região, que é a unidade de terminação. Então, até 10 animais é o micro, então seria uma licença, uma DELAN, né, uma dispensa de licenciamento, e de 11 a 1.800 seria uma LAC, licença por adesão e compromisso. Acima de 1.800, 1.801 a 5.400 é porte médio, então uma licença ambiental simplificada. Acima de 5.400 animais é o porte grande e excepcional, então é licenciamento completo. E dentro ali da resolução, né, no anexo 1, que tem os portes, também temos as outras atividades, né, os outros sistemas de criação, que não temos muito aqui na nossa região, mas para quem quiser começar a atividade, tem lá a tabela bem definidinha. Quais os principais documentos que são necessários ser apresentados para cada atividade? Então, assim, na atividade agropecuária de maneira geral, o primeiro e principal documento que todos têm que pensar é a questão da outorga do recurso hídrico. Então, não tem como desenvolver uma atividade agropecuária sem ter a outorga do recurso hídrico. Ali é o fator limitante, principalmente na aquicultura. Então, geralmente, atividade de suinocultura, bovinocultura e avicultura, nós temos poços, mas o poço ele tem que estar outorgado pelo recurso hídrico. Então, a primeira outorga, nós chamamos de outorga prévia, que ela sai ali para 2 anos de validade, que assim que o produtor for tirando as outras licenças, ele tem uma outorga de direito. Então, é o primeiro documento, seria a outorga prévia. E aí depois são os documentos básicos, que já eram cobrados. Então a matrícula atualizada, 90 dias, tem que ter um croquis da área do imóvel bem definido, onde vai estar as estruturas, e além dos demais documentos. Então nós do IAT, nós sempre analisamos, né, a questão da alocação da atividade, ver se aquele empreendimento ele pode estar inserido naquele local, né? Então, a questão do projeto técnico ambiental, cada atividade, né, cada porte do empreendimento que nós falamos ali na resolução anterior, ele vai te trazer um estudo ambiental. Então, tem atividades mais simples que o estudo não é tão complexo, né? E tem atividades mais grandes, mais impactantes, que nós pedimos um estudo bem completo. Então, nas instruções normativas, ela tem geralmente os termos de referência do estudo ambiental também, que nós precisamos. Então, os documentos básicos ali, certidão municipal de desocupação do solo, o município tem que ser consultado, ele tem que deliberar sobre isso, temos o modelo na instrução normativa e o município tem que assinar. E aí vem a questão do CTF, que nós já comentamos, que o produtor tem que tirar para a sua atividade. A questão do SERFLOR, dependendo da atividade, se eu não me engano, só não é cobrado na aquicultura, mas nas outras atividades tem que ter o SERFLOR. Então, CTF, SERFLOR. Isso. CTF CTF-APP. É o Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Então, é um documento que é cobrado. E o outro? O outro é o SERFLOR, o Selo de Registro de Reposição Florestal. Certo. E é que seria o SERFLOR, né? Então tem que ser feito esse SERFLOR para as atividades que utilizam recurso florestal, de maneira em geral. E aí vem, né, a questão da declaração dos embargos da área, que é uma declaração nova.
Para a LAC, tem que ter a declaração da veracidade de informações prestadas. A LAC é a licença por adesão e compromisso, que ela sai de maneira automática ali depois da nossa análise de documentos. Então o produtor e o técnico, eles têm que assinar ali dentro de um dos documentos, ele tem que assinar que todas as informações prestadas ali durante o licenciamento, são verdadeiras. Porque já aconteceu muitos casos, né, do IAT ir na propriedade e ter feito totalmente diferente da licença que foi autorizada. Às vezes o produtor informa uma área, quando nós vamos fazer vistoria, está em outra, totalmente distintas, né? Então tem áreas que até ficam embargadas e tudo mais. Então esse documento é muito importante para que o técnico também acompanhe ali a operação e a implantação da atividade em si, né? Então são os documentos mais básicos e padrões. É importante comentar da LAC, Luiz, a respeito também da fiscalização dessas licenças ambientais emitidas através desta modalidade, né? O decreto prevê que essas licenças emitidas pelo IAT na modalidade de licença ambiental de adesão e compromissos vão ser fiscalizadas anualmente após a emissão da licença. Então, se for constatado que as informações prestadas não são verídicas ou informações fraudulentas, né, o empreendimento ele pode ser embargado, pode ser cancelada a licença dele por conta disso, né? Sim. E aproveitando, Luiz, você comentou sobre a outorga quando é utilizado água de poço. Uma dúvida comum dos nossos produtores é em relação quando é captação superficial. Se você puder esclarecer também um pouco. Sim, a captação superficial, né, hoje, para a atividade agropecuária de maneira geral, ela está sendo bem rápida a análise. Não é o escritório regional que analisa, e sim Curitiba, o setor de outorgas mesmo em Curitiba. Hoje, para a atividade agropecuária, né, captação superficial está aí entre, no máximo, 30 dias de análise, já tem um parecer ali falando se pode utilizar aquele recurso hídrico ou não. Então, o produtor ele vai fazer captação superficial. Cada tipo de atividade é um porte da outorga. Para atividades de suinocultura, avicultura e bovinocultura, a dispensa de outorga, uma outorga que sai de maneira automática, ela é para até 1,8 metro cúbico hora de consumo. Então é um volume baixo. Geralmente para o produtor que vai ter uma atividade aí grande, né, um porte aí bom, ele vai precisar de um volume bem superior a isso. Então ele vai ter que ter uma outorga prévia. Às vezes ele precisa de 30 metros cúbicos, 40, 50. Então seria uma outorga prévia. O IAP analisa, vê se aquele rio tem essa disponibilidade hídrica para ele, informada. E ali nós definimos se ele pode utilizar dessa água ou não. A atividade de aquicultura, a mesma coisa, mas aumenta a questão da dispensa da outorga. Então hoje o produtor ele recebe uma outorga automática de dispensa, né, se não for área crítica. Aqui na região de Marechal não temos, mas no estado do Paraná nós temos muitas áreas críticas já. Então daí a área crítica vai para análise. Mas a aquicultura, até 5,4 metro cúbico hora, ela é dispensada dessa outorga. Então o documento sai de maneira automática dentro do site do SIGAR, que é o Sistema de Gestão Integrado de Recursos Hídricos do estado do Paraná. Então ele sai um documento bem simples e rápido de ser feito. Então é fundamental, né, essa questão da outorga. É o primeiro documento. O produtor tem uma água, tem uma demanda de recurso hídrico, ele tem essa água disponível, ele entra com o pedido, o setor de outorga analisa para ver se realmente essa água está disponível ou não, e assim já é definido para aquela atividade que ele solicitou. Uhum. E existe a isenção para algum tipo de atividade, Luiz Henrique? Então, igual nós comentamos, né? A questão ali do uso insignificante, então até da outorga, né? Até 1,8 metro cúbico, para qualquer atividade, menos aquicultura, que difere um pouco, ele seria isento do licenciamento, mas é um documento que nós exigimos durante o licenciamento. Para consumo humano até 1,8, ele seria isento, ele é dispensado da outorga, mas é um documento que pode ser cobrado até por uma linha de crédito e tudo mais para ver se ele tem esse recurso hídrico regularizado. Uhum. Mas se ele toca atividade, ele não vai ser autuado por conta disso, a não ser que ele pode tirar um volume superior. Questão da aquicultura até 5,4. Pro licenciamento ambiental, ele é isento do licenciamento onde são as DELANs, né?
Então, no caso da parte agropecuária hoje, somente a suinocultura que ainda tem a DELAN, que é a dispensa de licenciamento. Então, o próprio nome já fala, ele é dispensado do licenciamento. Por que a gente faz a licença, então? Porque, geralmente, o produtor nos procura que ele precisa apresentar essa licença para uma cooperativa, para um banco, para conseguir recurso. Por isso que ele procura. Mas ele seria dispensado dessas licenças. E outra coisa daí na questão da isenção. Todo licenciamento ele tem uma taxa ambiental, que é do Instituto Água e Terra mesmo, do estado do Paraná. O pequeno produtor rural, com DAP ativo ou qualquer declaração semelhante, né, pode ser declaração municipal, que ele é um pequeno produtor rural, ele é isento das taxas ambientais do licenciamento ambiental. É uma garantia jurídica já de muitos anos, então ele é isento de qualquer taxa do licenciamento ambiental perante ao IAP. Se ele tiver que pagar a parte técnica, é fora do IAP. Então, isso é a única isenção que tem, a questão da taxa mesmo. E queria saber um pouco então da Jéssica, né, do ponto de vista lá do produtor rural e da cooperativa. Como que a cooperativa tem auxiliado os produtores nessa questão da adequação às normativas ambientais, Jéssica? Sim. Hoje a cooperativa ela tem um setor denominado como Departamento Ambiental, e a gente tem 2 técnicos, né? Eles são da área ambiental e eles auxiliam os produtores na parte desses documentos, que o Luiz e o Arthur eles elencaram muito bem. Então, assim, eles acabam dando um norte para os produtores. Quais são os documentos que precisam estar trazendo, e a gente acaba fazendo todo esse processo junto ao IAT, né, de solicitação de renovação, de ampliação. Então, a parte burocrática, a cooperativa acaba prestando esse serviço para produtores associados, que são integrados às atividades de suínos, aves e peixes. E a gente também acaba passando orientações técnicas para os produtores. Muitas vezes eles têm dúvidas, né, em relação ao processo, ao procedimento, como que faz a aplicação, como é que é a frequência de análises de solo, quais que são os parâmetros que precisam ser considerados. Então a gente já vai orientando também os produtores quanto a isso. E um outro ponto, a gente estaria estruturando a área para melhor atender os produtores. A gente sabe da importância de estar renovando, pedindo a renovação do processo 120 dias antes do prazo de vencimento. Então, a gente também está melhorando para a gente conseguir chamar os produtores 180 dias antes, né? Porque a gente tem um processo de elaboração dos estudos. Os estudos, muitas vezes, eles requerem informações, eles são demorados, requerem anuências, por exemplo, de prefeitura, né? Então, a gente precisa se organizar. E o que a gente está fazendo? Agora, para os produtores que a Copagril fez as licenças, 180 dias antes do vencimento, a gente já está entrando em contato com esses produtores para entender se eles têm interesse em renovar e se eles querem que a Copagril preste essa assessoria para eles ou não. Tem uma abertura total, né, com o nosso escritório ali da Regional de Toledo, que é quem atende aqui a região oeste do Paraná. E o produtor rural também ele pode buscar orientação dentro do escritório também da regional, né? Nós atendemos em Toledo, mas temos o telefone fixo que também podemos atender. Geralmente na segunda-feira, né? Tudo que a gente está explicando aqui no podcast, toda segunda-feira nós atendemos presencialmente. Ou também marca um horário, a Copagril, o produtor, todo mundo tem um atendimento lá conosco e tem abertura total para estar tirando dúvidas e esclarecimentos. Precisando, pode nos procurar sempre. Além desse atendimento presencial nas segundas-feiras, em que canais, sites, enfim, como que o produtor consegue acessar informações em relação às novas normativas? Então, com relação às novas normativas, nós temos o site do IAT, né? iat.pr.paraná.gov.br de Brasil. No final. Lá dentro do site do IAT, o site dele está sendo reestruturado, ele está bom perto dos outros estados, né? E puxar um pouquinho para o estado do Paraná, o site do IAT ele é até bom perto dos outros estados. Então, para achar as instruções novas, dentro do site do IAT vai ter uma lacuna ali em cima, verdinha, com algumas escritas, área restrita, legislação ambiental, vai ter bastante. Licenciamento ambiental. Tá em azul, eu acho. Vai estar em legislação ambiental. Ali em legislação ambiental você clica ali e já vai aparecer uma tela e aí embaixo está lá, instruções normativas. Aí você clica em instruções normativas e aí vai ter os anos, né, das instruções normativas.
As instruções de agora, as recentes, estão em 2025. Então você clicou em 2025, vai abrir a lista de todas as resoluções, as instruções normativas, né? Para qualquer atividade. Aí você pode filtrar, pesquisa, né? Vai ter a de avicultura, silvicultura, aí tá tudo completo em PDF. Os documentos que a gente tem também documentos em Word ali para o pessoal tirar e já refazer. Então é até fácil o acesso. E também outro canal de acesso, né, dentro do site, ele tem os telefones de cada regional. Todos os escritórios regionais, o atendimento tem o telefone de todo mundo e às vezes tem um WhatsApp também. Cada regional hoje possui um WhatsApp para tentar tirar umas dúvidas mais pontuais, assim. Às vezes é direcionado para o técnico, mas ali a gente também tenta fazer um caminho para tirar dúvidas. Além desses canais que o Luiz comentou, se o produtor também tiver dúvida, às vezes tem um pouco mais de dificuldade com acesso ao computador, tecnologia, né? Então os produtores integrados podem estar procurando nós da Copagril. No nosso endereço fixo a gente fica no centro administrativo, mas também pode entrar por contato por telefone ou WhatsApp. E também a gente consegue orientar e, se for necessário, acessar alguma legislação, a gente consegue também estar ajudando. Muito bem, queremos agradecer então ao Luiz Henrique, ao Arthur e à Jéssica pelas informações. Muito obrigada a todos por assistirem a esse podcast. Esse foi o episódio de licenciamento ambiental do AgroShow Podcast. Se você já está em dia com a legislação ambiental e tem interesse em conseguir uma fonte de renda extra através dos créditos de carbono, conheça o programa Crédito de Carbono da Copagril, que a gente divulgou no episódio anterior. Um abraço e até o próximo.